ele, como fala, bem-aventurados os pobres de espírito, que a eles pertence o reino, né? Porque deles é o reino do céu. Realmente, para o rico, soberbo, né? Fica muito difícil realmente alcançar o reino dos céus, que o reino dos céus é um estado nosso de espírito, né? Um estado interior. É um estado onde a nossa paz de consciência nos abriga, digamos assim, tá? Que nós podemos, né, levar uma vida mais tranquila, porque essa paz vai nos levar a compreender o que para nós no momento hoje é compreensível através da razão, mas não através do sentimento. E essa paz de espírito que nós tanto procuramos, que é o que o pobre de espírito, né, consegue, é o que vai nos levar, né, a esse reino dos céus. Bom, nós não lemos nada do livro ainda. Hoje que nós vamos começar a ler. Nós falamos já uma aula e um pouquinho de outra sobre a respeito do assunto, né? Vamos lá? Beleza. Bom, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. O que se deve entender por pobres de espírito? Número 1. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Yes. Isso está em Mateus capítulo 5, versículo 3. Foi por aí que nós começamos, né? Aí a gente está vendo, graças a Deus, aqui tudo gravado aqui, Elisa. Está legendado isso? Hoje? Está legendando? Não. Ué, então, o seu telefone aqui, o seu não também veio legendado aqui. Eita, mas estamos lá. Então, foram sobre isso que nós falamos durante a aula passada, né? Então, vamos começar agora a ler o livro, né? Vamos ver o que é que o livro nos traz, o que é que os espíritos, né, através de Kardec, nos traz. Bom, número 2. A incredulidade zombou desta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus e não para os orgulhosos. E isso é uma coisa que, infelizmente, né, no nosso dia a dia, né, acontece muito. Por isso que eu até evito de falar qualquer coisa a respeito de religião na rua. Né, que qualquer coisinha que tu fala, né, os orgulhosos, os soberbos, né, os prepotentes, te olham assim com aquele olhar superior, né, aquele olhar de quem sabe tudo, né, o rei da cocada preta, e naquela questão até de querer humilhar. Eu, né, fico vendo, infelizmente, isso acontece demais. Isso acontece demais. É por isso que está falando aqui, que tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Quando eu estava lendo isso aqui, eu me lembrei, Sócrates, né, quem é eles? Não é mais o Sócrates, quem é o nome do outro, sabe? Daquela máxima? Só sei que nada sei. Descartes. Hein? Descartes. Pô, mas tinha um Descartes naquela época, e o Descartes esse é aqui do iluminismo. Descartes, é alguma coisa desse gênero. Deve ser outro nome parecido. Né? Peraí só um instantinho, vai falando aí. Não tem tudo a ver, não. Então, veja o que acontece. Na máxima que nós conhecemos, né, essa máxima aí, só sei que nada sei, demonstra a maior inteligência que um ser pode ter. Mas essa máxima só fala quem tem humildade para reconhecer isso. Se não tivesse a humildade para reconhecer isso, né? Porque é aquilo que o Samitiba, aquele psicólogo que já até desencarnou 2 anos atrás, né, em um seminário seu, colocou logo no seminário, o pessoal respondendo no seminário. A pergunta era justamente essa, uma pergunta bem simples. Quando você abre uma porta, o que você espera encontrar por trás dela? E ele deixou, no final do seminário, foi fazer ler o que as pessoas que quiseram opinar, e, né, ele falou, a resposta é bem simples. Quando você abre uma porta,
atrás dela há outras dezenas, centenas de portas fechadas. Por quê? É um aprendizado para a pessoa aprender, né? Continuar sempre aprendendo, abrindo outras portas. Mas a partir do momento que a pessoa já sabe tudo, já se coloca como um ser superior, né? Ele realmente vai zombar dessa situação, do pobre de espírito. Conforme eu falei no início, eu também achava que pobre de espírito era aquele pobre, coitado, né? Sem muita capacidades, né? Digamos assim, bem limitado. E não é nada disso, né? Achou o nome, Elisa? Estou procurando. Ah, então Também deixa. tem aquela passagem. Também Achei. tem aquela passagem de Em Jesus, né? latim, finalmente, né? Peraí, estou quase lá. Vai Fala falando então, aí. São Tem Roberto. aquela passagem do latim aí de Jesus. Graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e prudentes e as revelastes aos simples e pequeninos. Exatamente. Né? Então, os simples, pequeninos, eu acho que vai falar isso aqui mais na frente, não é ou não? Acho agora... Tales. Hein? Tales. Tales. É o de Mileto? Ou lá de Serra dos Aimorés? Tem o Tales de Mileto e o Tales de Serra. Sei. Você atribuiu a máxima a Tales. Deve ser anterior a Sócrates, é o Tales, sim, Tales de Mileto. Ele é anterior a Sócrates. É um dos primeiros sábios que começou a surgir na Grécia. Bom, alguém quer comentar alguma coisa? É porque, assim, atribuir essa frase a muitos sábios, só que ela foi escrita antes de Sócrates. Ela já estava lá antes de Sócrates. Que é a história que eu sei que foi o seguinte: os sábios se reuniram e o Sócrates não estava presente. Aí daqui a pouco fizeram lá tipo uma eleição, né? E correram por atrás do Sócrates. O pessoal foi lá, falaram, comentaram e tal, e chegaram à conclusão que você é o sábio dos sábios, o mais sábio de todos. E o Sócrates responde com essa máxima aí: só sei que nada sei. Quer dizer, pode ser do Tales, mas só que se repetiu, tá, Não, realmente. essa aqui que eu estou falando é Conhece-te a ti mesmo. Ah, tá, então desculpa. Nós estamos falando de coisa só sei que nada sei é Sócrates mesmo. Sócrates mesmo, né? É. Então, tudo bem, eu conheço Sócrates mesmo, que é a resposta 919, né? Bom, então, tá, vamos continuar então lendo. Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre esse assunto aí, sobre esse início? Vamos lá, Elisa. Vamos? Os homens de saber... Quer falar alguma coisa, Jorge? Não. Não? Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer a atenção. Concentrando sobre si mesmos e seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria, a negar até mesmo a divindade. Que essas pessoas que consideram-se muito sábias, né? Elas são o máximo, né? E, então essas coisinhas aqui, coisinhas nossas aqui, para eles não é coisinha à toa, né? Se eles estivessem juntos a nós aqui, eu estava falando aqui, os depreciaria. Aquele legal que os depreciaria. Então, a falta da humildade é tão grande, né? Tão grande que realmente fica difícil, conforme que qual é o nosso objetivo? Alcançar o reino dos céus. O reino dos céus é justamente essa paz. Porque essa pessoa está tão preocupada consigo mesmo, né, com seus saberes, seus entendimentos, que ela esquece, né, essa máxima do Sócrates. Só sei que nada sei. Eu comecei a estudar o livro maior, um pouquinho mais sobre aquela questão mais séria,
né? Tem uma semana, o cérebro fino, né? Falando. A Frane, você está picotando muito. Poxa, tá ruim hoje, hein? Caramba. Melhorou agora? Melhorou. Caramba. Eu estava falando que a gente, veja bem, nós estudamos já o mundo maior, já fizemos aqueles trabalhinhos lá no centro sobre a questão do cérebro, 3 andares, muito de estudo. Agora, a última aula, nós botamos o cérebro trino, né, para a gente depois comentar um pouquinho mais em relação à visão espírita que o André Luiz vai trazer. Mas aí a gente começa a pegar um livro ou outro sobre o assunto, a gente vai vendo que o assunto é vasto demais. Porque uma pessoa, para ter esse entendimento todo daquele assunto, que é um assunto apenas, precisa de uma vida inteira. Uma vida inteira. Então, essa questão aqui, por que eu estou frisando isso aqui? Que nós... Valeu, Jorge, um abraço, tá? Que Boa noite, nós Jorge. nos Boa noite, achamos Jorge. o máximo quando a gente aprende uma coisinha. E não é bem isso, não. Nós temos que reconhecer o que o Sócrates... Ele está sempre dentro do Sócrates. Só sei e nada sei. Porque nós temos muito para aprender. É uma caminhada enorme para nós. Tá? E nós, como é que se fala? Nos perdemos nisso aí. Nos perdemos nisso aí. E vamos perder essa famosa paz de espírito. Que é o que nos leva a esse estado de reino dos céus. De consciência do reino dos céus. Alguém quer comentar algo? Pode seguir? Por mim, pode. Ou se condescendem em admiti-la, contestam-lhe um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que eles são suficientes para bem governá-lo, tomando a inteligência que possuem para a medida da inteligência universal, julgando-se aptos a tudo compreender. Não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Consideram sem apelação as sentenças que proferem. Então, nós, como estamos na nossa soberba, eu achei legal aqui. Comando a inteligência que possuem. A Frane, tá? Caramba, meu Deus do céu. Eu vou ter que pendurar no óculos mesmo, que toda hora, senão eu esqueço aqui, não adianta, né? Vamos lá. Então, a pessoa, nós, até vamos colocar nós, que nós também, se não passamos por isso, podemos passar, né? Em algum momento das nossas vidas. E a gente, né? Olha só o que está falando aqui, tomando a inteligência, o nível de inteligência, tá? Nosso, ou da pessoa que age assim, melhorou assim? Então, a gambiarra aqui. Pela inteligência universal. Nós estamos agora vendo uma corrida aí para Marte. Né? Tem 2 sondas lá, dando volta lá ao redor do planeta, e uma terceira chegando segunda-feira, se eu não me engano. Você vai ficar 3 sondas lá. Tomara que ela não dê cabeçada uma na outra. Né? E estão vendo que as dificuldades, eu acho até legal o que está acontecendo, para nós está sendo muito bom. Tomara que encontre lá uma pulga, que aí acaba com essa história que a Terra é o único lugar que tem vida no planeta, né? Então uma pulguinha lá tá bom. Um percevejo, uma lacraiazinha, qualquer coisa. Então, eles estão vendo lá a dificuldade que tem para se ter a vida como é a nossa. Só que eles ainda não abriram a cabeça deles. Eles estão procurando novos elementos químicos, é lógico. Mas eles não abriram a cabeça deles da seguinte forma: será que não existe outros seres que, com aqueles elementos químicos que existem por lá, tem uma outra forma de vida, de viver, vivem em uma dimensão que nós não conseguimos compreender, nem enxergar, nem ouvir? Tá entendendo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, mais ou menos, fazendo essa analogia da inteligência, que nós nos achamos inteligentes demais? Eu estou entendendo. Tá? Tá sendo, para mim está sendo
Eu estou conseguindo entender, graças a Deus. Porque a gente tomar por nós como base para medir o universo, falando do caso agora do nosso cientista também. Poxa, somos nós deuses? Somos nós os criadores? Então, é isso, cara. Não, isso que a gente está comentando aqui pelo nosso dia a dia hoje, é isso. Mas vem um simples vírus aí e mostra que nós não temos, nem dentro do nosso planeta ainda, certas capacidades. Com toda a nossa tecnologia, todo o nosso avanço tecnológico, né? O último livro do Divaldo é a respeito do... Não é esse que lançou agora, não, um pouquinho antes, que eu acho que são perturbações espirituais. O Divaldo fala que quando a Covid já estava prevista acontecer lá no plano espiritual, já sabia que já ia acontecer, reencarnaram vários cientistas para tentar trazer a solução para a gente, a vacina, né? Mas que mesmo eles estão tendo 1001 dificuldades. Então, nós não podemos tomar o que nós sabemos, a nossa inteligência, para fazer medida nenhuma. E o que é mais interessante, sempre aparece alguém mais inteligente que nós, né? A gente está hoje mesmo, um rapaz lá no trabalho falou isso. Poxa, chegam uns garotos aí que no instantinho os garotos estão dominando tudo. Pô, são espíritos que já vieram preparados para isso. Eu não falo nada disso na rua, que não adianta eu falar, né? Mas, quer dizer, a gente acha que é o Bambambam que está por cima. Não. Então, o caminho para o reino dos céus é essa humildade de que nós temos que estar sempre aptos a aprender, a estar abertos ao aprendizado, às novas ideias. Fora também nos outros setores da nossa vida. Se nós queremos ter também, né, uma tranquilidade, um nível de paz de consciência, nós temos que trabalhar isso em nós também nos nossos relacionamentos, que é o mais difícil para nós. Nós estamos falando sobre a área da inteligência, agora vamos falar sobre a área da afetividade. Nós temos muita dificuldade também nessa área, tá? Do relacionamento. Nós não conseguimos nos calar na hora certa. Temos dificuldade. Por que nós falamos em perdão? Porque nós nos ofendemos. Olha aí. Nós não somos humildes, nós nos ofendemos. Porque aquele que não se ofende não precisa perdoar. Todo mundo conhece a história do Gandhi. Um jornalista atacou o Gandhi durante 2 décadas. Um dia ele viu que estava errado. Ele foi até bonito a parte dele. Há uma certa humildade. Ele chegar junto ao Gandhi e falar: Gandhi, eu vim aqui pedir teu perdão. O Gandhi: por que eu tenho que te perdoar? Você nunca me ofendeu? Ele: não, durante anos e anos eu te ataquei nos meus jornais. Aí o Gandhi falou: você nunca me ofendeu. Não posso te perdoar, fique tranquilo. Não há ofensa nenhuma. Entenderam a grandeza do Gandhi? A humildade do Gandhi. E assim por diante. Alguém quer comentar algo aí? Ninguém? Ninguém quer ser grande como Gandhi? Crânio, o Gandhi deve ter visto que o rapaz, esse jornalista, tinha pouca evolução espiritual, não tinha conhecimento, então ele como um espírito mais evoluído, ele acabou, né, nem se ofendendo com o que ele estava questionando, falando, perseguindo. Acredito com toda certeza, né, Cláudio? Com toda certeza, né? O Gandhi era o Gandhi, o Mahatma. Mahatma significa grande alma, essa palavra no hindu, tá? E, né? Mahatma grande alma, o Gandhi. Então, ele realmente estava acima dessas coisas. Então, é mais um exemplo para nós. O Gandhi era muito humilde, muito humilde. Quando ele, né, tem a questão daquela negocinho do açúcar, que a mãe pede lá para ele falar para o filho para não comer mais açúcar, que o filho tinha problema de diabetes, ele me dá um dia e volta aqui amanhã. Quer dizer, ele não quis falar sobre um assunto que ele não conhecia. Ele estava fora do âmbito dele. Ele foi se informar com o médico amigo, para no outro dia, quando a mãe voltou, ele falou para o garoto: meu filho, não coma mais açúcar, está te fazendo mal.
A mãe até se irritou. Poxa, Gandhi, você fez ficar aqui dias e dias na fila. Voltar no outro dia para você falar, por que você não falou isso ontem? E ele explica. Eu não tinha conhecimento disso. Eu mesmo vou parar com açúcar. Quer dizer, isso tudo, eu estou dando alguns exemplos, mas isso é enorme, o campo é enorme, fala sobre humildade. Isso tudo é humildade no nosso viver, tá? Aí o que acontece? Até a Marli no início falou, Fran, posso te fazer uma pergunta? Depois que eu vi isso aqui, eu pensei, peraí, às vezes eu falo, faz? Não. Peraí, se eu puder responder, a primeira resposta é essa. Que a gente se entra numa de querer responder tudo, mas nós não temos essa capacidade para responder tudo. Nossa capacidade é limitada dentro do pouco que nós sabemos. Não é isso? Aí eu falei para a Marli isso. Se eu puder responder, ainda bem que eu pude. Não era tão sério o assunto, né? Então, é isso aí. Alguém quer falar alguma coisa aí? Alguém abriu o microfone? Ninguém? Então, Elisa. Vamos lá. Se recusam a admitir o mundo invisível e uma potência extra-humana, não é que isso lhes seja fora do alcance. É que o orgulho se lhes revolta a ideia. É que o orgulho se lhes revolta a ideia de uma coisa acima da qual não posso colocar-se e que o faria descer do pedestal onde se contempla. Daí só terem sorrisos de mofa para tudo o que não pertence ao mundo visível e tangível. Eles se atribuem espírito e saber em tão grande cópia que não podem crer em coisas, segundo pensam, boas apenas para gente simples, tendo por pobres de espírito os que as tomam a sério. É mole, gente. Mas, infelizmente, isso acontece. Eu vejo muito, né? Muita gente, e eu falo isso também até pelo lado de religiosos. A gente vê que muitos deles, né, que sabem muito, ler a Bíblia, os versículos, capítulos, etc., coisa e tal, e que, por causa disso, estão acima da humanidade. Eles se colocam como eleitos. E nós, no Espiritismo, né, sabemos que os eleitos foram aqueles que se colocaram através de muita luta, muita dedicação, muito esforço, muita força de vontade, na condição de poderem ser realmente os servidores divinos. Que aquilo ali não foi mole alcançar. O Gandhi é um exemplo, nós estamos falando do Gandhi, mais um. Aquele espírito, para chegar onde está, não foi só porque ele não era nem cristão, né? Ele era hindu, não é porque ele sabia o que Krishna falou de cós salteado, né? Qual o nome? Bhagavad Gita, é isso o nome? Acho que é Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, acho que é. Não sei, também não sei falar, não. Eu não sei falar. É isso aí. Eles acharam, não é saber aquele livro de cós salteado. É saber, como é que se fala? É usar aquele livro na sua vida, no seu dia a dia. É o exemplificar. É o que o Gandhi fez. O Gandhi era mais cristão que qualquer um de nós, tendo nascido em um país de outra religião. Tanto que quando ele pega o Sermão do Monte, quando ele estava estudando lá em Londres, né? Ele leu o Sermão do Monte e falou, está aqui a carta magna para salvar a humanidade espiritualmente. Qual cristão que nós vimos falar sobre isso? Assim, pegou o Sermão do Monte e falou, pronto, a humanidade está ali para rasgar todos os livros religiosos do planeta e deixar só esse aqui, só esse sermãozinho aqui, esses 10 versículos, que a humanidade está salva se seguir isso aqui. Quer dizer, o grande hinduísta, uma visão enorme que nós temos dificuldades ainda, e muito grande. Vamos lá? Alguém quer comentar algo?
Entretanto, digam o que disserem, forçoso lhes será entrar, como os outros, nesse mundo invisível de que escarnecem. É lá que os olhos que se lhe abrirão e eles reconhecerão o erro em que caíram. Deus, porém, é justo. Não pode receber da mesma forma aquele que desconheceu a majestade e outro que humildemente se lhe submeteu às leis, nem os aquinhoar em partes iguais. Então, alguém se lembra da parábola que esse parágrafo representa? Uma parábola muito comentada aqui no nosso estudo. De Lucas. Não me lembro o capítulo, mas eu sei que é em Lucas. Só está no Evangelho de Lucas. A parábola de Lázaro e o rico. Né? O rico só abriu os olhos o quê? Quando desencarna e vê... Bem mesmo. Hein? É bem mesmo, Lázaro e o rico. Né? Só abre os olhos quando está lá, no plano invisível. O que eu acho legal nessa parábola é que muita gente, né, digamos que talvez a maior parte do pessoal que fala tanto da Bíblia lê essa parábola e não entende que aquele papo é no plano espiritual, não é isso? Isso. Jesus coloca a parábola no plano espiritual, bate-papo lá, no plano espiritual. E que é alguém lá no plano espiritual pedindo para que se faça uma comunicação mediúnica para alertar quem está aqui. Isso é uma coisa interessante. A gente mesmo que é espírita lei não presta atenção nisso. O que ele está falando? Pô, Senhor, pede Lázaro para ir lá em casa, avisar meus irmãos, né, sobre o que estava acontecendo com ele. Aí Abraão fala, né, eles têm Moisés, ou seja, eles têm um conhecimento todo. Né? Então é isso aí. Se eles têm o conhecimento, têm a inteligência e não conseguiram compreender, não é agora com a comunicação mediúnica vai fazer eles mudarem de ideia. Eles vão precisar passar pelo mesmo processo que esse rico está passando para, né, quebrar essa visão, quebrar essa ideia, esse pensamento que eles, né, essa cristalização que eles carregam com eles. Quer dizer, a parábola, entre os vários sentidos da parábola, está um deles aí. Alguém comenta mais alguma coisa? Quem? Marli, prima, hoje está calada, prima. Nice, que nem me deu boa noite a Nice, hoje tudo bem? Nem vi que a Nice entrou. Acho que está todo mundo... Oi? Fala, Boa noite. Boa noite. Ficou quietinha aí, né? Eu te vi, tá? Vi quando você chegou. Tô de olho em você, viu? Tá? Vamos lá? Vamos. Dizendo que o reino dos céus... Dizendo que o reino dos céus é dos simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Que o ignorante, possuidor dessas qualidades, será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Continua. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. Por uma razão muito natural, a de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme entende o mundo, e rico em qualidades morais. Bem entendido isso? Sim. Jesus coloca isso aí como uma... Eu entendi. Eu entendi, Alfrânio.
Pois é. É que Jesus quis que nós tivéssemos mais qualidades morais do que, né, essa parte de orgulho e outras coisas que só prejudicam a nossa evolução. Tivéssemos exatamente mais virtudes, né? Do que Isso. imperfeições, né? Porque o orgulho, o egoísmo, né, a soberba, etc., são imperfeições, são vícios, né, que nós carregamos durante muitos milênios e que agora está na hora de que nós nos consertemos. Se a gente pegar o Sermão do Monte, são degraus, tá? Cada versículo é um degrau. Jesus o coloca didaticamente, de forma que a gente vá aprendendo e seguindo aquilo, tá? Como degraus evolutivos. Tá? Que eu não tenho aqui o Evangelho na mão, senão a gente ia ver isso, mas tudo bem. Fica para uma próxima, né? Todo mundo rico aí de qualidade moral? Ninguém fala nada? É o caso de aquele que concentra o seu olhar sobre si próprio, não consegue levantar os olhos para Deus, né? Aquele que só olha para si, não tem tempo de olhar para Deus, para si, não. Tem um livro, né, que a gente sempre fala nele também, todos nós já estudamos ele, o Nosso Lar. O André Luiz ficou 8 anos no umbral. Por quê? Porque ele não admitiu durante 8 anos que existia algo mais além dele. E veja bem, um cientista no Brasil, e naquela época o Brasil era uma roça iluminada. Ser cientista numa roça iluminada já é uma grande... Nossa Senhora, realmente é uma coisa difícil. E gente de todo mundo vem aqui aprender com esse cientista, conversar com esse cientista, né? Conhecê-lo, grandes nomes também da ciência do resto do mundo. Olha só onde a soberba, o orgulho de um homem desse pode chegar. Não culpo ele não, que somos nós também, né? Será que a gente não ia também gostar disso, né? Quem não gosta, né? Infelizmente, né? E o cara desencarna, mas em momento nenhum ele se lembrou que Deus existia. Depois de 8 anos, um dia ele pensou em religião, que a mãe era católica, né? Se lembrou dela orando, aí que ele foi pensar, espera aí, existe algo maior que tudo. Existe uma força acima de tudo. Eu aprendi isso na Igreja Católica. Vou orar para essa força. Vou me submeter a essa força. No momento que ele fez isso, que ele fez essa prece, que ele fala que fez desde o fundo do coração, né, todas as forças dele, tá? Aparece um velhinho simpático, tira ele lá da lama e leva para um hospital lá em Nosso Lar, conforme está lá no livro. Tira daquela zona umbralina, leva ele para um hospital, na cidade na colônia, né, uma cidade espiritual Nosso Lar. Então, somos nós. O André Luiz não escondeu nada da gente. Porque ele era o grande médico, o grande cientista, o famoso Ken, né? Agora até me lembrei do Alberto Roberto, né? Esse é o famoso Ken, né? Como nós nos achamos. Nós somos os famosos Ken. Tá? Porém, Ouro foi atendido, ou seja, reconheceu algo além dele, com todo o seu poderio intelectual, foi atendido. E Deus não quer a morte do pecador, quer a morte do pecado. Alguém fala mais alguma coisa? Seu Roberto? Curdinha? Não, Marli? Nice? Cláudia? Se o Roberto ia falar alguma coisa? não. Não. Então, continuemos. Continuemos, então. Bom, aquele que se eleva será rebaixado. É outra coisa que causa controvérsias, né? Bom, por essa ocasião... Vai falar alguma coisa? Não, que o que eleva, que se
que se eleva será rebaixado. Por quê? É justamente o André Luiz, que nós estávamos comentando, era o doutor, o famoso. Né? Quando ele começa a trabalhar, que ele aceita trabalhar em qualquer coisa dentro do nosso lar, um dos escritores olha para esse e pergunta para o Lísias, né, que era um amigo dele, esse aí é aquele famoso, né, famoso médico? Quer dizer, até um escritor de nosso lar estranhou a mudança do André Luiz. Olha só, né? Até um escritor, né, estranhou isso aí. Então, aquele que se eleva aqui na Terra, é esse que está falando aqui, que se eleva aqui no mundo, se eleva perante a matéria, será rebaixado. Né? Nós temos comunicações nos livros espíritas que a gente vê. Fui rei, cheguei aqui, né? Fui a rainha da França, chegando lá, e aqueles miseráveis que ela fala que trabalhavam para ela lá, as raias, os lacaios, os escravos, tudo numa situação maravilhosa no plano espiritual. E ela, rainha da França. Nós vamos estudar isso aqui mais na frente, tá no Evangelho, essa passagem. Não é isso? Então vamos lá. Tem uma passagem lá nos Colossenses, 1:22, malgrado a respeitabilidade de seus princípios religiosos, então a gente pode acrescentar outros princípios, só vislumbrarão o reino celestial quando venham a reconhecer a pobreza de suas virtudes e se empenhe com afinco pelas conquistas, pois todo aquele a quem o Cristo haja redimido de fato, terá de deixar as más obras para apresentar-se santo, imaculado e irrepreensível diante dele. Então, esse malgrado a responsabilidade de seus princípios religiosos, aí nós podemos colocar vários princípios, né? Princípio de orgulho, de vaidade, de uma série de coisas. Né? Com certeza. Quer dizer, se elevou aqui, mas chega lá do outro lado. Exatamente. Será rebaixado. Não? Por quê? O que está falando aqui no parágrafo 5, a ser a humildade é um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra Deus, contra ele. É isso aí. Alguém mais comentar algo? Então, continuemos. Bom, aquele que se eleva será rebaixado. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando a si um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade que se não vos converterdes e entenderdes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 5. Essa questão aí a gente fala que é o maior no reino dos céus. Quando Jesus fala não tornar as quais crianças, né, ele está mostrando para a gente as virtudes que aquele espírito, nós sabemos que a criança é um espírito velho reencarnado no corpo novo. Mas dentro daquilo que a criança pode, nós estamos estudando, aliás, no livro dos Espíritos da infância, dentro que aquilo que a criança passa para nós, o que é? São reações totalmente diferentes de um adulto. Por exemplo, uma criança discute com a outra. Né? A gente vê aí muito isso no playground, no parquinho. Daqui 30 segundos está a mesma criança brincando com a outra. Agora, os pais que viram aquela briga, hein? Elisa está rindo. Não olha nenhum para a cara do outro. Não, já começaram a briga lá, as crianças estão brincando, eles estão brigando e se tornam inimigos mortais. Quando vai no outro dia que chega no parquinho, aquela mulher está lá, não vou lá nada. Ela é muito mal educada. Quer dizer, as nossas reações, infelizmente, porque nós carregamos junto a nós esse monte de imperfeição, é o que não nos deixa, né, entrar
né, ter, como é que tu pergunta aqui, ser o maior no reino dos céus. As crianças não. As crianças agem espontaneamente, né, com humildade. Lógico que não são todas, nós estamos falando no geral, né? Com tranquilidade, serenidade. Tem aqueles momentos delas, mas logo a seguir já estão na boa. Então, o que Jesus quer colocar para a gente, isso aqui, né? Ser pequeno, se humilhar, aguentar a onda e, né, se julgar ofendido. É o que foi falado ainda há pouco. Não há ofensa. Acabou, vamos brincar, vamos embora. Continuar numa boa. Não é isso? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer voltar a ser criança aí? Me diz aí, ué. Vai entrar no reino do céu, gente. Ninguém quer ser criança de novo, não? Não, quero entrar no reino do céu. Eu assim adoro. mesmo. A criança é tudo de bom, né? Hein? Criança é pura, inocente. Ser Pois criança, ser pura, inocente, né? Eu me lembro uma vez que eu, brincando pequena, eu gostava muito de pular amarelinha na época. E aí eu tinha feito uma amarelinha no chão, aí veio uma garota, era mais velha, assim, saiu apagando a minha amarelinha. Eu fiquei com tanta raiva, joguei ela longe, eu empurrei assim, ela caiu longe. Aí eu fiquei com muita raiva dela, que ela apagou minha amarelinha. Aí ela foi chorando para casa, o pai dela foi tomar satisfação com meu pai, vê se pode. Que a sua filha arranhou, machucou a minha filha, que a sua filha empurrou. Aí meu pai não queria briga com ele não, mas ele queria arrumar uma maior confusão. Aí minha mãe era barraqueira, ela saiu para a rua, a minha mãe queria dar no homem, e meu pai acalmando ela, para, Silvia, deixa ela. E ela não, e ela queria bater no homem, porque o homem foi lá falar com... Olha, uma confusão, e daqui a pouco eu estava brincando com a menina, nem estava aí com um negócio. Isso pode. É que as crianças geralmente, né, é assim, se estoura e tal, mas outra coisa que a gente está falando aqui sobre essa questão da pessoa, né, muito inteligente, que se acha bambambam, se acha um Deus, né? A criança não tem essa não se julga superior a outra criança, né? Então, tá ali brincando, esses rompantes aí, acabou ali, acabou, né? Ela não se julga bambambam, não se julga melhor, nada disso, né? É onde Jesus está dando esses exemplos para a gente, né? Pegando esses exemplos para nós. Alguém fala mais alguma coisa? A não ser a Cláudia que andou dando uns catiripapo aí na outra criança. Ah, a Marli botou aqui, peraí. Deixa eu abrir aqui. A criança não guarda rancor, né? Ela botou Isso lá. aí. A criança não guarda rancor, isso aí. Verdade. É que nem os animais, né? O animal briga, daqui a pouquinho tá deitado junto, dormindo. Porque não se julga um melhor que o outro, né? Tá todo mundo na mesma situação. E nós, né? Aquele é pobre de espírito, porque nós nos julgamos melhor, né? Ricos de espírito, melhor que os outros. É onde entra a tal da soberba, né? Vamos lá, Elisa? Vamos lá. Então a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou, dando a entender que lhe queria pedir alguma coisa. Disse-lhe ele: que queres? Manda, disse ela, que estes meus 2 filhos tenham assento no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: não sabes o que pedes, pois vós ambos beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Não, eu li errado. Mas Jesus respondeu: não sabes o que pedes. Podeis vós ambos beber o cálice que vou beber? E eles lhe responderam: podemos. Jesus replicou: é certo que bebereis o cálice que eu beber, mas pelo que respeita
a vos sentardes à minha direita e à minha esquerda, não me cabe a mim vou-lo conceder. Isso será para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Olha aí uma coisa. Aqui isso será para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Mérito, trabalho, muito trabalho para chegar, para poder ter essa opção de subida. Não cabe a Jesus, cabe a Deus. Aqui que está mostrando, porque essa questão de pedir para nós, agora eu sou espírita, estou protegido, estou no caminho certo. Tá? Quando a gente pensa nisso, eu estou em tal religião, né? Meu Deus vai me defender, eu frequento a igreja todo dia, sou abençoado, e quando vem algum problema, puxa vida, o que está acontecendo comigo? Eu não mereço isso, eu sou fiel aos meus, né, compromissos religiosos e tal. Olha, nada disso. Nós temos que ser fiéis, sim, à nossa questão de mudança, ao nosso trabalho interior. Então, quando nós estamos achando que está tudo bem porque eu sou espírita, eu sou católico, eu sou protestante, seja o que for, nós estamos a mesma coisa que está acontecendo aqui com a mulher, né, a mãe dos filhos de Zebedeu, a mulher de Zebedeu. Nós estamos querendo nos colocar ao lado direito ou ao lado esquerdo de Jesus. Cada lado aí tem um significado. E nada disso. Está falando aqui. Né, não cabe a mim. Ou seja, a nossa construção evolutiva cabe a nós. E ao Pai, que está nos acompanhando. Tá? Ele que vai. Não é muito fácil não, né, gente? Não. Então, é o trabalho. O fato de estar dentro de uma casa religiosa, de uma religião, não significa muito, não. A casa religiosa, a religião é para ajudar a pessoa a encontrar o caminho certo. Mas, se a pessoa não houver o esforço da pessoa, aliás, em nada nesse mundo, se não houver esforço de nossa parte, se eu quiser ser piloto de avião, por exemplo, vou ter que fazer um curso e me esforçar. Não vou ser reprovado 10 vezes, uma hora vai chegar alguém, desiste. É melhor ir lá para a roça plantar mandioca. Mas piloto de avião, né? Tenho que me esforçar, até conseguir o meu objetivo. Não é pedindo, nem alguém intercedendo por mim que eu vou alcançar certos postos, né? Certas alturas. O reino dos céus. Como é que eu vou sentar ao lado de Jesus com a cabeça toda perturbada, igual tem, né? Desequilibrada? A cabeça parece até que tem um tufão lá dentro, né? Os pensamentos se cruzam, se chocam, faíscam. Parece um monte de fios desatados. Ai, meu Deus do céu. Alguém comenta algo, hein? Vamos terminar de ler esse pedacinho? Está todo mundo pensando no curto-circuito. Alguém quer sentar ao lado de Jesus aí? Bom, ouvindo isso, os 10 outros apóstolos se encheram de indignação contra os 2 irmãos. Olha só que bonito. O evangelista aqui, no caso foi Mateus, ele está entre os outros 10. Isso é muito bonito. Isso é uma questão também de humildade, tá, gente? Mostrar o que é, não é esconder, não. Se encher de indignação. Por quê? O nome disso é o quê? Ciúmes. Concorda? Sim. E está certo ter ciúmes? Já está se ofendendo de uma certa forma? Estão indignados. Né? Mas vamos lá, eles também passaram por isso. Nós somos nós que só que passamos, não, tá vendo? Vamos lá. Jesus, chamando-os para perto de si, lhes disse: Sabeis que os príncipes das nações as dominam, desculpe, hoje está difícil, que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam como império. Assim, não deve ser entre vós, ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo. Aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo.
Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção dos muitos. Mateus, capítulo 20, versículos 20 a 28. Bom, Elisa, já deu 8h32. E aqui tem algumas coisinhas para comentar. Vamos repetir esse número 4 semana que vem. Tá. Aí a gente faz esses comentários aí. Tudo isso está nos mostrando aqui, essas passagens que os Espíritos escolheram para Kardec colocar aqui, está mostrando para a gente, né, ver essa indignação dos apóstolos, né, se sentirem ofendidos. Vai mostrando aqui os grandes impérios, né, os príncipes das nações. São príncipes das nações, ou seja, do mundo material, né? Os grandes que os tratam como império. Então está falando só de gente, os generais, os políticos, etc. É completamente diferente da rapaziada que mora no reino dos céus, tá? Dos espíritos que moram no reino dos céus. Porque, conforme Jesus fala aqui, quem quiser ser maior, seja o vosso servo. O que é que faz os espíritos? Qual é o trabalho dos espíritos? Não é praticamente cuidar eu estou falando dos bons espíritos. Não é cuidar da gente o tempo todo? É o tempo todo aqui, ali, ajudando um, ajudando o outro. Aí pedindo aos instrutores, aos maiorais, né, a gente lê nas obras espíritas, a mãe do fulano foi atrás do fulano para ir lá na casa ajudar ele, que ele está passando mal. Quer dizer, os espíritos se preocupam o tempo todo em nos servir, gratuitamente, sem pedir nada em troca. Nem a nossa melhora eles pedem em troca. É isso? Então, muito bem colocado todas essas passagens que tem aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Vamos deixar então para esses comentários para a semana que vem, tá? Joísa, se tu quiser